Olá família, graça e paz abençoados, irmãos, amigos. Bom, eu quero deixar aqui uma pequena reflexão e na verdade até respondendo algumas perguntas de alguns irmãos e alguns amigos, né, que talvez porventura esteja aí ouvindo as nossas mensagens aí no nosso canal no YouTube. Lembrando o endereço no YouTube, nosso canal no YouTube é ElsonJesus/MGV, tá bom? Nós temos diversos estudos acerca da Palavra de Deus. Vá lá, se inscreva, ative o sininho nas opções todas. Todos os dias às 19 horas nós colocamos aqui um conteúdo, um estudo, uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. E muitas pessoas têm esta pergunta, esta indagação, e eu quero nesses 10 minutinhos aqui tentar responder da melhor forma possível. Muitas pessoas dizem assim: irmão Elson e tantos outros irmãos que ministram o Evangelho da Graça de Deus, por que vocês falam muito contra o sistema religioso e principalmente o sistema religioso evangélico? Nós não assistimos mensagens, vocês falando dos ateus, dos maçons, dos espíritas, umbandista, católico romano propriamente dito. Vocês não batem muito contra as doutrinas dessas religiões, Testemunha de Jeová, o mormonismo, né, os mormons, etc, etc. Meus irmãos e amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O professor de matemática, ele vai debater contra um professor de história sobre história? Não faz sentido. O professor de português, ele vai debater contra um professor de filosofia, contra uma matéria que ele não domina, contra uma área que ele não tem credibilidade, ou seja, não tem conhecimento. Não faz sentido. Então não faz sentido também eu ficar falando das religiões das quais eu não fiz parte, eu não tenho conhecimento de causa profunda. Eu sei alguma coisa por alto, mas eu não fiz parte. Então assim, hoje eu prego o Evangelho. Quando eu fui me converti, passei a ser evangélico, eu me tornei um religioso, onde tudo que o pastor falava, é por isso que eu falo, eu não vou dizer aqui o que o padre me falava, porque eu não fiz parte da Igreja Católica Romana. Eu não vou dizer aqui porque o guru da religião X, né, o ancião da igreja Y, o líder da igreja, não. Eu falo daquilo que eu vivi durante 18 anos da minha vida. Então, no sistema religioso propriamente dito evangélico, eu vivi e presenciei muitas coisas. Eu ia pregar em grandes congressos das igrejas pentecostais, eventos de jovens, e eu começava a ver muita manipulação. Eu falei: não é possível, gente. As pessoas pediam espaço nos chamados altares para entrar no manto, né, como eles dizem, para dar terra. E eu percebi que aquilo tudo era manipulado. Forçação de barra para falar em línguas estranhas. Eu fui de um lugar que a líder religiosa, a pastora, ela pegava no pé da minha esposa porque a minha esposa não falava as pseudas línguas, e ela dizia que quem ministrava louvor, ou os levitas, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Levita é quem é da tribo de Levi, é por isso que nós pregamos não contra os evangélicos, contra os nossos irmãos, que não tem nada a ver com isso. Nós pregamos contra a doutrina errada que eles aprenderam, e eu também aprendi lá.
Então essa pastora dizia, não, vocês têm que falar língua estranha, a língua dos anjos, porque isso incentiva o povo. Quer dizer, tudo manipulado, não era uma coisa verdadeira, tinha que ser manipulada, tinha que ser ali forçada, né? E aí alguém diz assim, então você fala isso porque você ficou com trauma da igreja que você fez parte, mas nem todas as igrejas são iguais. Claro que não, nem todas as igrejas são iguais. Eu não estou aqui generalizando. Quando eu digo igreja, estou falando de instituição religiosa. Nem todas as igrejas são iguais, mas todo o sistema religioso evangélico que se utiliza da Bíblia, ou todas as religiões que usam a Bíblia, chamando de Bíblia Sagrada, como base da sua fé cristã, existem muitos equívocos. E eu não estou preso a uma ramificação, eu não sou preso a uma cobertura pastoral, porque não existe isso. Nós estamos presos no eterno, em Cristo, no Criador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, eu me sinto livre e no dever de comunicar a vocês algumas verdades que o seu pastor nunca vai falar. Eu não vou para lá discutir porque o padre pede dízimo. Agora eu tenho moral para dizer que os pastores que pedem dízimo, muitos sabem da verdade, mas querem enganar o povo, e muitos não sabem porque aprenderam errado com seus líderes. Por quê? Porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era para o povo judeu. Mas Jesus em Mateus 23, Jesus disse, vocês devem dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Irmão, mas é justamente isso. Jesus estava no cumprimento da lei. Jesus estava falando para os fariseus hipócritas, chamando os fariseus de hipócritas porque eles não guardavam o mais importante da lei, porque a lei ali vigorava ainda. E eles estavam se vangloriando porque dava dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. Dízimo de quê? Do coentro, do cominho, da hortelã. Não era dinheiro, não era 13º, não era salário, não era nada disso. Era dízimo das plantas, né, da colheita da terra. Então essa é uma das mentiras do sistema religioso, tanto os outros segmentos religiosos, mas principalmente o evangélico. Cobrar dízimo em dinheiro. Aliás, não deve nem cobrar dízimo, né, porque a lei não vigora mais e era para os judeus. Fazer campanha, propósito, desafio com Deus, monte, paga preço, isso tudo é invenção religiosa, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, ele abre, ilumina os nossos olhos e nos tira de fato deste engano religioso. Então é por isso que nós, irmãos, que ministramos o Evangelho da graça, já respondendo aqui a algumas pessoas, é por isso que nós batemos não contra os nossos irmãos, pelo contrário, eu quero ver meus irmãos livres desse sistema manipulador. Mas nós batemos contra uma doutrina mentirosa, tá? Mas está na Bíblia, irmão. Sim, está na Bíblia. Eles usam versículos soltos da Bíblia. Aí fica fácil, né, irmão, manipular os leigos, né? Porque está na Bíblia, as pessoas pensam que tudo que está na Bíblia é para ser praticado. É como nós falamos nas nossas reuniões. Nós dizemos que o batismo de João Batista era um batismo transitório. O batismo nas águas foi apenas para os judeus. Nós temos várias mensagens explicando sobre isso. Mas os pastores insistem em dizer que o batismo tira pecado. E aí quando você vai ensinar, mostrar na palavra, dentro do texto, no contexto, mas Jesus foi batizado. Sim, Jesus também foi circuncidado. Essa parte eles pulam. Quando nós falamos do dízimo, eles dizem o dízimo foi antes da lei, foi com Abraão, o patriarca Abraão, antes da lei, 400 anos antes da lei. Sim, Abraão também foi circuncidado antes da lei. Essa parte eles pulam. Então, abençoados, não é porque está na Bíblia, tem que contextualizar, ver o que é para o nosso tempo, ou o que foi direcionado para a igreja de um modo geral como doutrina, ou o que foi falado para aquele povo durante um período. É como tem uma religião evangélica que as mulheres se utilizam do véu. Porque está lá em 1 Coríntios que Paulo disse que a mulher tinha que usar o véu.
Mas eles não conhecem nada da história, do que estava acontecendo por trás daquilo, os bastidores daquela situação. Eles não entendem ali que as mulheres eram mulheres que outrora eram, desculpa essa expressão chula, mas era isso, elas eram meretrizes, prostitutas no templo da deusa Diana, e eram filhas de Deus. Quando ouviram o Evangelho, abraçaram a causa do Evangelho, receberam a palavra por boca de Paulo, e elas tinham como ofício a promiscuidade sexual, e elas raspavam, né, a cabeça. E Paulo disse: olha, vocês devem usar o véu, até para vocês não sofrerem discriminação, né, no meio da comunhão. E aquelas mulheres usavam o véu até que o cabelo crescesse, voltasse a crescer. E então o véu seria tirado, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas isso foi uma questão local. Paulo disse, e as igrejas de Deus não têm tal costume. Quer dizer, é uma questão local ali. Mas existe um segmento religioso evangélico, muito poderoso por sinal, no sentido de grandeza, luxúria, essas coisas, que as mulheres usam o véu até hoje, não sabendo que aquelas mulheres que usavam véu eram mulheres que se prostituíam, né? Eram 1000 prostitutas que ficavam ao redor do templo da deusa dos Efésios, Diana dos Efésios, ou para alguns que chamam Afrodite. Então, abençoados, são esses detalhes que os pastores não gostam, para eles é perca de tempo, ensinar o povo de Deus. E nós que ministramos o Evangelho da Graça, nós temos compromisso com o Evangelho, com a palavra do Pai, trazemos essas verdades para que haja de fato uma genuína libertação na mente do povo de Deus, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido aí. Então, assim, é claro que algumas religiões, como eu falei, que usam a Bíblia, né, como base de doutrina, como o catolicismo romano e outras religiões, nós vamos sempre confrontar dentro das escrituras, né, questão de idolatria, adoração a imagens de escultura, essas coisas. Nós vamos confrontar dentro das escrituras, até porque eles também têm essas informações. Eles também têm a Bíblia que contém essas verdades, as quais eles ignoram. Mas na maioria das vezes, sim, você vai ver a gente falando contra a doutrina evangélica, porque foi de onde nós saímos e nós conhecemos bem. Eu já vi muita coisa, muita manipulação. Como eu falei, não estou generalizando, mas a doutrina em si, eles estão equivocados. Doutrina demoníaca, você vê que o pseudo-diabo nessas instituições evangélicas é o primeiro a chegar e o último a sair. Falam-se mais no diabo em algumas determinadas religiões evangélicas, segmento evangélico, que propriamente dito de Deus. Aí quando nós mostramos no original que diabo nunca foi um ser espiritual, era um adjetivo. Diabo quer dizer caluniador, Satanás, opositor. Tinha a ver com grupos religiosos da época, grupos políticos, falsos irmãos, como Paulo fala, que o perseguia. Todo esse contexto de adversidade ou adversários que se levavam. Hoje nós temos vários, por assim dizer, diabos na nossa vida. Um exemplo, estou aqui dirigindo, de repente o camarada estoura no trânsito e quer brigar, enfim, começa a chamar a atenção. Então isso é chamado do grego diabolos, né? É um opositor, é uma situação que você tem que ter equilíbrio para vencer, porque senão você cai nessa tentação, sabe? Então era isso que Paulo transmitia, era isso que os apóstolos falavam. Paulo dizia assim na carta aos Tessalonicenses: eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. Quando você lê todo o capítulo, Satanás era justamente os judeus que mataram Jesus, mataram os profetas e perseguia Paulo para que a mensagem não fosse propagada. Então, Satanás na Bíblia, ou o diabo, é adjetivo, nunca está falando de um ser espiritual. Mas e o anjo que caiu do céu? Dentro de outro contexto, em Apocalipse, que não tem nada a ver com anjo
literalmente falando, mas tem a ver com anjo. A palavra anjo aponta para mensageiro, né? Como o próprio João disse, ao anjo da igreja de Laodiceia, falando para o líder religioso daquela comunidade, daquela igreja, né? Então, você não pode levar o pé da letra, porque era um livro simbólico, cheio de figura de linguagem, e é que as pessoas levam o pé da letra achando que é uma verdade absoluta. Tá bom, querido? Fique aqui com essa reflexão. E eu quero aprender mais, irmão. Eu quero ainda que eu não... porque tem muita gente que não acredita, né? Porque, assim, a mente cauterizada tantos anos dentro da religião evangélica. Ah, não, porque eu faço jejum, porque eu sou ungido com óleo, porque isso. Eu aconselho, sem compromisso. Eu não estou querendo te converter a mim, não, de forma alguma. A minha ideia aqui é fazer com que você conheça o Evangelho, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que você tem aí na mão, que você muitas vezes lê, mas não consegue compreender. Quando você pergunta o pastor diz assim, mas só o anjo da igreja, só o pastor é que Deus revela para o pastor pregar para a igreja. E não é bem assim não, abençoados, tá bom? Então, examina aí as mensagens, pega um papel, caneta, vai anotando, vai procurando a etimologia da palavra, o significado, vai lá no Google, pesquise o que significa demônio. A palavra daimon quer dizer gênio, está falando de personalidade humana, não tem nada a ver com ser espiritual que possui pessoas, perturbação mental, psíquica, mas tudo, e eu já fiz parte disso, tá, pessoal? Eu já fui exorcista de demônios, já fiz tudo isso durante 18 anos da minha vida. Então você perdeu a fé, perdi foi ignorância. Eu aprendi, hoje nós pregamos o Evangelho há quase 7 anos, nunca aconteceu uma manifestação demoníaca, nunca aconteceu ninguém ser possuído pelo diabo, porque isso tudo estava aqui na mente das pessoas e um ambiente propício para receber aquela lavagem cerebral. Como eles não encontram isso no nosso meio, a gente tem uma palavra, um ensinamento do Evangelho, as pessoas se libertam e não caem mais nesse encontro do vigário. Tá bom? Graça e paz, e até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu.